Bom, vamos lá, turma, então. Vamos começar. Lembrando que esse é o Clube do Livro, é o livro número 2. Nós vamos falar hoje desse livro aqui, ó. Foco, o poder da única coisa. O primeiro livro nós fizemos O Homem Mais Rico da Babilônia, foi o Clube do Livro número 1. E agora nós estamos aqui no Clube do Livro número 2. O que eu queria pedir para vocês? A gente já está começando, a gente já vai começar a falar do livro, mas me ajudem a cumprir esse propósito de levar esse conhecimento para mais pessoas. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Se você não deu o like ainda, aproveita para dar o like e compartilha com outras pessoas. Coloca nos grupos, chama seus amigos. Vamos juntos aqui construir esse conhecimento e transformar a vida de mais pessoas, né? Levar cultura, levar conhecimento para mais pessoas. Existem várias maneiras de ler um livro hoje em dia, né? A gente tem audiolivro, a gente tem o próprio livro, né? Para ler. A gente tem os audiobooks, a gente tem o meio físico, o meio digital. E esse aqui, eu entendo que será mais um meio para as pessoas absorverem o conteúdo e evoluírem nessa questão. Lembrando que o brasileiro lê muito pouco. Então isso aqui é mais uma maneira de ajudá-los, é mais uma maneira de fazer com que o brasileiro tenha mais acesso, tenha mais conhecimento. Lembrando que o que salva é conhecimento. Foco, o poder da única coisa. É o livro do Vinícius Almeida, que basicamente é para a gente encontrar o propósito para obter resultados extraordinários. Se eu puder aqui, turma, começando aqui de uma introdução desse livro, Foco, o poder da única coisa, esse livro vai nos ajudar a concentrar em menos coisas. Ele vai nos ajudar a aumentar o nosso foco. Ele vai ajudar a eliminar um monte de coisas que nos atrapalham, que nos distraem e que fazem com que a gente perca o foco. O livro, ele basicamente tem o objetivo de fazer da gente pessoas melhores, pessoas mais focadas, pessoas mais organizadas e pessoas que vão jogando fora essa distração que tanto nos atrapalha. É um livro também muito focado em mostrar os perigos das redes sociais, o perigo dos aplicativos que estão presentes no nosso dia a dia. Mas vamos lá. Tem 2 prefácios do livro e tem histórias muito interessantes. O primeiro prefácio ele é feito por Luiz Vasconcelos, né, que é o editor do livro e investidor. E ele começa contando uma história muito legal sobre o Monte Everest. Um neozelandês com um certo sucesso, um certo nome, que foi tentar escalar o Monte Everest e acabou não conseguindo. Só que ele palestrava em algumas faculdades. E aí, em um evento de uma faculdade, ele se depara com uma foto do Monte Everest. E aí, muito interessante o que ele diz Monte, você parou de crescer, mas eu ainda estou crescendo e um dia eu vou te vencer. Então, veja, as dificuldades da nossa vida, elas param de crescer em algum momento. Eu tenho um problema, ele cresce, de repente ele não cresce mais. Mas eu, como ser humano, posso continuar evoluindo. O que faz com que eu possa vencer qualquer problema e qualquer desafio. Nós somos seres humanos em constante evolução. E aí, em 29 de maio de 53, ele escalou o Everest. Depois de algumas tentativas, ele foi o primeiro a escalar. Temos também, turma, um prefácio feito pelo autor, que inclusive ele escreveu em março de 21, em meio à pandemia. E ele diz: pessoas bem-sucedidas têm algo em comum, brilho no olhar e otimismo. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Eu nunca me deparei com pessoas pessimistas e bem-sucedidas. Existe uma divisão aqui. Geralmente, os pessimistas são mal-sucedidos. E é uma característica comum entre as pessoas bem-sucedidas, é o otimismo, é o pensamento positivo. A maioria das pessoas bem-sucedidas que eu encontrei ao longo da minha vida, elas têm um otimismo, os olhos brilham, elas impactam outras pessoas positivamente. E elas também têm um respeito grande pela família, geralmente gostam da cidade, da nação que vivem. E o que eu posso dizer para vocês, ainda a título de introdução?
Nesse livro e em nenhum outro existem fórmulas mágicas. Cada um vai se adaptar à sua maneira. Cada um vai evoluir à sua maneira. Então esse livro também, ele não é uma fórmula mágica e não existem regras. Existem vários caminhos para alcançar o mesmo objetivo. Pensem comigo, se de fato existissem essas regrinhas mágicas, essas fórmulas mágicas, era só escrever um livro dos 10 passos para ser feliz. E isso não vai funcionar. Tem muita gente que vai ser feliz por caminhos distintos, vai atingir o sucesso por caminhos distintos. É isso que o livro quer mostrar aqui. Outra história muito interessante ainda, pessoal, nessa parte introdutória do livro, é que para começar a falar de foco, o autor usa o ano de 2008, que tinha um evento muito marcante. E aí eu até fiquei me perguntando, né, que evento seria esse? A gente pode falar de eleição, pode falar de presidente dos Estados Unidos, mas a atenção aqui está sendo chamada para o Michael Phelps. Recorde de medalhas de ouro e uma única edição das Olimpíadas. E muita gente começou a investigar o Michael Phelps. Por quê, né? Qual o segredo dele? E aí foram aparecendo milhares de teses. Por exemplo, ele consumia 12 mil calorias ao dia. Muita gente começou a achar que era isso. Até que veio um jornal famoso da época e começou a falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um dos sintomas, turma, do hiperfoco. A piscina era o videogame do Michael Phelps, maior medalhista olímpico, maior vencedor de uma única série das Olimpíadas. E aí as pessoas pesquisando, elas começaram pelo Michael Phelps ter um hiperfoco, que pode ser considerado uma doença, o videogame do Michael Phelps era a piscina. Porque tem gente que tem hiperfoco para ler um livro, tem gente que tem hiperfoco para jogar videogame, tem gente que tem hiperfoco para algumas coisas, o Michael Phelps tinha para nadar. Então o foco do Michael Phelps era o trabalho, que inclusive é até perigoso. Se vocês olharem, Michael Phelps entrava na piscina sem hora para sair. Michael Phelps entrava na piscina e não sentia dor. Então ele treinava até, dá para pensar assim, treinava de maneira inconsequente. Mas, pelo foco que ele aplicou naquela atividade, ele escreveu o nome nas Olimpíadas aí, como um dos maiores do mundo de todos os tempos. Por que eu estou te contando isso? O mundo atual, ele sofre de falta de foco generalizada. A gente vive num mundo improdutivo. Veja, muita gente quer descobrir o segredo da riqueza. Mas, basicamente, pobreza é improdutividade. E riqueza é produtividade. Um ser humano improdutivo tende a ser pobre. Quando o ser humano é improdutivo, é procrastinador, ele tende a empobrecer. Ele tende a ser pobre. E quando ele é produtivo, ele tende a ser rico. Vou ler um comentário aqui. A falta de foco nos custa muito tempo. E mais ainda do que o tempo. Ela nos custa oportunidades que não vai se apresentar duas vezes. Exatamente. A gente até leu no livro anterior, né, O Homem Mais Rico da Babilônia. Quando a gente está preparado, a sorte nos alcança. A boa sorte acompanha os homens de ação. Então, muitas vezes a gente, por falta de foco, deixa passar um monte de oportunidades e acaba não aproveitando. E aí, seguindo aquele conceito, né, de que eu não acredito nisso, mas o cavalo não pode passar arriado duas vezes. Às vezes o cavalo até passa novamente arriado, mas tem muitas oportunidades que às vezes são perdidas por conta de procrastinação, por conta de falta de foco. Então esse livro vai nos ajudar e vai nos trazer ferramentas para mudar o nosso foco. Nós temos a seguir aqui 10 capítulos de como ter um foco invejável. Foco é algo que dá para treinar, então a gente vai em busca das nossas medalhas, assim como foi o Michael Phelps. A gente não precisa estar doente, a gente não precisa ter TDAH para ser focado, mas a gente pode melhorar, treinar o nosso foco e ir em busca aqui das nossas medalhas. Capítulo número 1. A importância de ter um propósito.
O sucesso, pessoal, é construído sequencialmente. Uma coisa por vez, uma única coisa de cada vez. Nos meus projetos atuais, eu tenho vários projetos. E acontece que às vezes a gente quer focar em tudo e acaba não fazendo nada bem feito. Então acho que esse é um primeiro grande recado do livro e que eu vejo na minha vida, que é focar, terminar uma coisa e passar para outra. Fazer algo bem feito, concluir e mudar para a próxima tarefa. Vai ter aqui no livro algo muito interessante que fala sobre multitarefa. A gente tem esse mito do multitarefa, que não é verdadeiro. Os livros são muito legais para que a gente possa olhar. Tem conceitos que a gente já acreditava e que a gente vê bem escrito e diz, nossa, era isso que eu estava pensando. Mas vamos falar um pouquinho de propósito. Se a gente digitar no Google como ter mais foco, vamos falar um pouquinho de foco. Daqui a pouquinho a gente vai falar de propósito. Se você digitar no Google como ter mais foco, você vai ter mais de 150 milhões de resultados. Atualmente, a gente tem pessoas desesperadas por foco. Inclusive, está muito comum hoje em dia as pessoas tomarem remédio para aumentar o foco. Isso é impossível, né? Ou seria possível de se imaginar se a gente não estivesse olhando para essa sociedade. E por que a gente está tão carente de foco? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Steve Jobs, por exemplo, diz que ter foco é dizer não para muitas coisas. Nós temos um grande defeito, pessoal, de dizer sim para tudo. E dizer não vai nos ajudar a manter nosso foco. Hoje é muito fácil desviar o foco. Olha para as redes sociais, convidando a gente para muitas coisas ao mesmo tempo. Olha para os vícios. A gente tem 100 macaquinhos morando na nossa cabeça. E parece que eles tomaram energético. Por isso que uma atividade, às vezes, tão simples de ler um livro, parece impossível. Tenho certeza. Quem está aqui assistindo agora, faz essa reflexão. No último livro que você leu, quantas vezes você foi atrapalhado pelo seu próprio celular? Quantas vezes o seu foco se dispersou por conta de uma notificação no celular? Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu não consigo ler um livro. Olha a ponto que a gente chegou. Eu conheço gente que para estudar precisa tomar remédio. Óbvio, pessoal, que eu não estou entrando aqui na parte de medicina, né? Óbvio, tem pessoas que têm doenças, tem que tratar. Mas tem pessoas também normais, que não estão dando conta hoje de ler um livro. Por isso o sucesso dos vídeos de 1 minuto. Eu tenho estudado muito sobre rede social para a minha vida. Eu estou aqui produzindo conteúdo semanalmente, diariamente. Os vídeos com maior probabilidade de estourar são os até 15, 20 segundos. Isso é doença. Nós estamos em uma geração doente. Como é que o dicionário define foco? Como o ponto mais importante, o principal. Se você olhar para a área de ótica, né, na ótica, foco é o ponto que faz convergir os raios luminosos. Ou seja, foco é o ponto central, é o ponto que importa, é aquilo que precisa ser feito. E aí eu te pergunto, o que é mais importante para você em meio ao caos? Dentro da selva de informações que a gente vive. Por isso, o dizer não, tem um capítulo dedicado a isso, mas o dizer não já nos ajuda a manter o foco. Tem coisas que vão aparecer na nossa vida que a gente diz, olha que interessante. E geralmente o correto é dizer não, agora não. Eu estou focado nisso que eu estou fazendo. Para que a gente possa sair do nosso piloto automático. A gente vive numa geração no piloto automático. E assim você vai encontrar a sua paixão. A gente vive um mundo de regras criadas por uma sociedade para simplificar a visão de mundo. Um conjunto de regras, na maioria das vezes, idiota. O pessoal fala muito ainda de faculdade. Eu me graduei no nível superior. Eu considero faculdade, eu considero conhecimento como ferramenta. Mas eu começo a pensar que a minha filha de 8 anos, eu não tenho certeza se ela vai para a faculdade. O mundo está mudando tão rápido. Então, tem um conjunto de regras que são impostas, assim como um conjunto de crenças, que a gente vai falar aqui também, que acabam, a gente tem como verdade, mas nunca parou para questionar, nem para testar. Outro ponto, dignidade não depende de profissão.
A sociedade às vezes diz isso. O livro faz uma comparação legal entre o astronauta e o verdureiro. Ser astronauta é importante, mas num mundo onde a gente come tanto alimento ultraprocessado, onde a gente está com a saúde tão debilitada, o verdureiro passa a ter um papel fundamental na sociedade. Ainda mais se ele vende verdura sem agrotóxico. Pronto. Ele está prestando um grande serviço para essa geração, para essa humanidade que come ultraprocessado o dia todo. Em termos de propósito, o que é propósito, pessoal? Em termos simples, é a razão pela qual a gente faz as coisas. O japonês chama de ikigai, razão de viver. Só que o propósito, e é isso que o livro quer trazer, propósito nasce do foco. Se você tem propósito e enche o seu coração e você está focado nele, fica mais fácil dizer não. Foi isso que o Steve Jobs estava dizendo. Agora, se você não tem um propósito, é difícil dizer não. O propósito, ele vai nos conectar emocionalmente aos nossos objetivos. E tem algumas perguntas, mas tem uma muito importante que a gente tem que responder, que é a pergunta para encontrar o nosso propósito. Existe uma grande pergunta. Se eu não tivesse nenhuma limitação de tempo ou de dinheiro, o que eu faria na minha vida? Para descobrir o nosso propósito, essa é a grande pergunta que a gente deve se fazer. Se eu não tivesse limitação nenhuma de tempo ou de dinheiro, eu acabei de ganhar na Mega Sena. Ganhei na Mega Sena da virada. Eu não tenho mais problema com dinheiro. O que eu faria? O que eu escolheria fazer a partir desse momento? O que você escolheria? Essa é uma grande reflexão para nos ajudar, para que a gente se conecte com o nosso propósito. Porque hoje as pessoas fazem coisas no automático. Tem gente que odeia o próprio trabalho. Tem gente que vai empurrado trabalhar todos os dias e vai viver uma vida inteira assim, triste, com o coração vazio. O que enche o seu coração? Foco, propósito. Mas dá para fazer o que gosta, dá para fazer o que ama, dá para fazer aquilo que enche o nosso coração. Eu vou te contar um segredo. Aquilo que você faz de graça tem muito valor, mas muito valor. O que você faz com o coração, basta aprender a monetizar, basta aprender a colocar valor monetário nisso que você ama. Lembra-se de quando você era criança. Acredito que a maioria aqui seja adulto. Mas você teria orgulho de mostrar a sua vida atual para aquela criança? Reflitam novamente. Você tinha vários sonhos quando era criança. O adulto que você se tornou, se você colocasse esse adulto com uma criança para conversar, será que essa criança sentiria orgulho de você? Propósito, turma, ele nos ajuda a não desistir em momentos difíceis. Coloque a coisa na cabeça de vocês, tudo vai dar errado antes de dar certo. Errar é bom, fracassar é bom, porque a cada novo fracasso você está mais próximo do sucesso. Eu não conheço quem tenha tido grande sucesso sem fracassar. O sucesso também pode ser definido como um conjunto de pequenos fracassos. Muito cuidado com o vitimismo. A vida não é acertar ou errar. A vida pode ser acertar ou aprender. Desde que você transforme o erro em conhecimento, em aprendizado. Outra coisa que eu vou te ensinar aqui. Erra pequeno e erra rápido. Não deixa para errar quando for grande. Mais um comentário. Se você não escolher o que quer da vida, alguém irá escolher por você. Isso é fascinante, sabe por quê? Ou você vai ter os seus sonhos, ou você vai ter o seu propósito, ou você vai ser uma peça utilizada para realizar o sonho de outra pessoa. Então escolha resolver os seus sonhos. Escolha resolver concretizar os seus sonhos. Encontre o seu propósito, é isso que o livro está dizendo. Assim vai ficar mais simples. Vai ficar mais fácil de dizer não. Porque se você não tiver o seu, você vai fazer parte do de alguém. Propósito, turma, para ajudar também vocês, esse livro me ajudou a esclarecer, a clarear ainda mais o meu propósito.
Mas propósito em geral tem a ver com servir. Muita gente está alucinado para ser servido, mas propósito não tem a ver com ser servido, propósito tem a ver com servir a sociedade. Por isso que dá para encher o coração, ter propósito, aí sim desenvolver foco e ganhar bastante dinheiro com isso. Então vamos focar nisso, ó. Ter foco é simplesmente saber o ponto central, a coisa principal que você tem que enxergar. As regras sociais, elas distraem a gente do nosso foco. A gente precisa se reconectar com o nosso propósito, para que a gente mantenha o foco. E de novo, né? O que você faria se você tivesse recursos ilimitados? O que você gostaria de fazer se você fosse um ganhador da Mega Sena? O que eu posso fazer para contribuir com o mundo? Se você responde essas perguntas, você descobre o seu propósito. Capítulo 2. O caminho para o equilíbrio, bons e maus hábitos. Sucesso, turma, é algo pessoal, íntimo. A gente não deve se avaliar pela métrica alheia. Crie o seu próprio. Sucesso é algo íntimo. As pessoas confundem sucesso íntimo com comparação de sucesso. E aí o sucesso não chega nunca. Olha para isso. O sucesso não chega nunca para algumas pessoas, porque ela está sempre se comparando com outra. Dá para modelar outras pessoas? Dá. Mas seu sucesso pode ser diferente do dele. Seu propósito pode ser diferente do outro. Eu vejo pessoas que não encontram a felicidade nunca, porque a felicidade está sempre no passo da frente. Se tem uma coisa que eu aprendi, que eu desenvolvi nesse momento da minha vida, que deixei ali uma carreira de executivo de engenharia de muito sucesso, para viver esse propósito de levar conhecimento, levar educação financeira para as pessoas, é fazer as coisas curtindo o processo. Eu não estou esperando ter 1 milhão de seguidores para ser feliz. Eu tinha 100, agora eu tenho 2.500. Mas nos 200 eu fiquei feliz. Nos 300 eu fiquei feliz. Nos 1.000 eu fiquei feliz demais. Então eu vou aproveitando as pequenas vitórias para ser feliz. Eu não vou esperar 10 milhões para ser feliz. Eu tenho vídeo no YouTube com quase 600 visualizações. Isso me trouxe muita felicidade. E também tenho vídeo com 10. Eu começo a ter comentários espontâneos no YouTube. Isso me deixa muito feliz. Então eu não vou ser feliz lá na frente. Não adianta eu ficar me comparando com outras pessoas. Eu vou ser feliz agora. A gente precisa sair, pessoal, do mito da força de vontade. Força de vontade te leva um dia, mas não te leva um ano. Pensa na questão de dieta. Você pode ter força de vontade para começar. Primeiro, segundo, terceiro dia as pessoas abandonam. Atividade física. Quem é que se mantém com força de vontade? Eu falo por mim. Estou há 130 dias correndo, estou chegando em 500 quilômetros percorridos. Eu tive motivação e força de vontade em 10% do tempo. O resto foi lutando para criar o hábito. Força de vontade não te leva em lugar nenhum. O que a gente precisa fazer? Pensando em bons e maus hábitos. Mudar o ambiente. O ambiente tem muita força. A gente às vezes quer mudar de resultado, quer mudar de história no mesmo lugar, quer mudar de hábito no mesmo lugar. Fique num lugar onde todo mundo come mal, provavelmente você vai comer mal também. Fique num lugar onde as pessoas são sedentárias, você vai ficar sedentário também. Agora, experimente estar próximos de pessoas com a mente próspera. Se você ficar próximo de um grupo de milionários, é consequência, turma, você vai ser o próximo. Se você ficar próximo de um grupo que está voltado para a atividade física, daqui a pouco você está fazendo. É contagiante. Então escolha os seus ambientes. A Célia comentou, triste momentos que a sociedade está passando, triste futuro. É verdade, Célia. Mas dá pra gente mudar a gente. Dificilmente a gente vai mudar o mundo, né? Mas dá pra gente alcançar mais pessoas e dá pra gente mudar a nossa realidade. Mas o ambiente, turma, tem muita força. Eu comecei a correr 3 km por dia. A primeira vez que eu corri 5 foi por conta do ambiente. A primeira vez que eu corri 8 de uma vez foi por conta do ambiente. Eu fiz uma prova de 8 km da Track Field aqui em Ribeirão
que acho que assim, no esporte até hoje foi uma das maiores realizações que eu tive. Mas para chegar até ali doeu demais. Mas mudando o ambiente, eu mudei esse tipo de coisa. E as realizações vêm. Era inimaginável para mim correr 8 quilômetros quando comecei. O hábito, ele supera a força de vontade. Porque nesse mundo, pessoal, todo mundo sabe o que fazer. É isso que o autor diz. O difícil é fazer. E os hábitos, eles se formam na rotina. Só que é uma rotina consistente. Eu tô viciado em correr agora. Eu posso dizer. Não tô dizendo que é fácil todo dia, mas eu tô viciado. Às vezes eu deixo para correr mais tarde, como é o caso de hoje, para estar aqui com vocês, e o meu corpo começa a pedir. Não quer dizer que eu não vá sofrer na corrida, mas ele pede. Hoje eu tô viciado em corrida, mas eu precisei de 100 dias para me viciar. Eu vou falar mais disso aqui, mas muito cuidado com as coisas que te dão benefício de curto prazo. Bons hábitos e rotina consistente vai abrir espaço para criatividade. E aí, quando você estiver disciplinado, dá até para quebrar a rotina, porque aí você está livre. Você está livre. Sem hábitos, não existe produtividade. A gente precisa nos organizar. A gente precisa de organização e hábito para ser mais produtivo e para aumentar nosso foco. É isso que o livro traz. Então a gente tem que começar organizando nossa casa. Quando o nosso espaço está organizado, nossa cabeça está organizada. A gente precisa manter nossa casa, nossa mesa, nosso ambiente limpo. O autor, Vinícius Almeida, traz uma regrinha de 15 minutos. 15 minutos por dia, marca no celular. Chega e sai o que ele chamou de destralhar. Aquilo que não serve mais, joga fora. Não fica acumulando bagunça. E volta o restante para o lugar. 15 minutos ao dia. Ele chamou de destralhamento. Não espera o grande momento da faxina para passar um dia inteiro limpando a casa, isso é horrível. Ambientes desorganizados geram poluição mental. A gente deve arrumar nossa cama assim que a gente se levanta. E nos livrar das coisas que não usa. Assim você organiza a sua casa. Organize também a sua mente, controlando os seus próprios pensamentos. O autor indica prática de meditação. 5 minutos ao dia. Começa com 1 minuto. Quando eu comecei a correr, é engraçado, as pessoas dizem, por que você não corre 5? Por que você não corre 10 ao dia? E aí eu vou te ensinar mais um grande segredo aqui. Geralmente você vai receber crítica de pessoas que estão fazendo menos que você. As pessoas que estão fazendo mais que você não vão perder tempo para te criticar. Então, meditação, turma, ajuda a esvaziar a mente. 5 minutos por dia. E o autor recomenda após a atividade física. Porque a atividade física, turma, na minha cabeça, ela cansa o corpo, mas ela descansa a mente. O autor ensina aqui 2 técnicas de meditação. Respiração, que ele chamou de respiração quadrada. Você inspira 5 minutos, prende o ar 5 minutos, solta o ar por 5 segundos, desculpa. Prender o ar por 5 minutos, Gabriel, o que as pessoas vão conseguir é acabar morrendo. A gente tem que anotar isso aí para editar no vídeo. Aparecer alguém dizendo, não, eu prendi o ar por 5 minutos, aí não vai estar nem aqui para contar a história. Então, turma, a técnica de meditação que o autor traz, ele chamou de meditação quadrada. Então você inspira 5 segundos, prende o ar por 5 segundos e solta o ar por 5 segundos e segura ali sem ar por 5 segundos. Então, inspira 5 segundos, prende o ar, mais 5 segundos. Solta o ar por 5 segundos, terminou de soltar, prende a respiração por mais 5 segundos. É isso que ele chamou de respiração quadrada. E ele também sugere meditação guiada para quem é iniciante. Vou ver mais um comentário aqui. Exatamente, Alto. Bob, né? Os mais íntimos. Disciplina, rotina e hábito. Não dá para construir sem isso. Não dá. O outro amigo aqui, o Matheus. Parabéns, Rafael, você é fera. Obrigado, Matheus. Tá sempre acompanhando a gente. Então a gente falou de cuidar da mente, cuidar da casa, né? E cuidar do corpo. Não é possível, turma, ficar bem mentalmente se você não estiver bem fisicamente. Eu nunca vi ninguém com a cabeça boa e o corpo ruim. Uma coisa é trabalhar em função da outra. Mente sã, corpo são. O autor até traz uma coisa muito legal. Tenta fazer uma prova complexa com dor de dente para você ver.
E a gente tem que focar em 3 pilares: alimentação, sono e exercícios. Eu diria até que é nessa ordem. As pessoas podem ter outra ordem, não tem problema. Mas são 3 pilares básicos para cuidar do corpo. E eu os considero nessa ordem: alimentação, sono e exercício. Eu vejo gente se exercitando aos extremos e dormindo mal e se alimentando mal. Não vai dar certo. Você mora num corpo, ele precisa de conexão. Planeje suas atividades para que você libere espaço no seu cérebro. Planeje sua alimentação, planeje seu sono. Assim as decisões já ficam tomadas. Outra coisa muito importante, turma, falando dessa parte de hábitos: não muda tudo de uma vez. Um hábito pode levar mais de 21 dias para se formar. E tem autor que fala em 66 dias. Eu dei meu exemplo aqui. Eu me viciei em correr depois de 100 dias. Os organismos não são iguais. Eu levei 100 dias para me viciar. Tem gente que corre 3 dias e diz: não deu, não viciou, vou parar. Faz atividade física 2, 3 dias, você só vai arranjar dor. Nos braços, nos ombros, nas pernas, nas costas. Por quê? Porque o benefício é de longo prazo. Então vai mudando uma coisinha por semana. Esse é um grande conselho do autor. Para mim fez muito sentido. Por exemplo, mudei o café da manhã. Passa ali uns 10 dias firmando aquele hábito. Porque a pessoa quer mudar tudo de uma única vez. Pela força da motivação, pelo mito da motivação. E aí não consegue. Muda uma coisa de cada vez. Muda um hábito. 15 dias firmando aquele hábito. Mudou o café da manhã. Passa 15 dias firmando aquilo. Depois muda o almoço. Depois começa a fazer. Pessoal, muitos e muitos e muitos dias. Eu fiz 18, 17 minutos de atividade física. Agora já baixei o tempo, né? Para correr 3 km eu precisava de 22 minutos. Anteontem, né? Há uns 2 dias atrás, eu corri em 15h44. Isso é uma coisa importante para eu contar para vocês. Eu parei com esse negócio de meta. Na construção civil, eu sempre fui focado em meta. Mas há muito tempo não, há mais ou menos um ano, eu parei com esse negócio de meta para focar naquilo que está no meu controle. Quando eu comecei a correr, eu não coloquei a meta de correr 3 km em 15. Eu estou próximo disso, faltam 40 segundos. Eu coloquei o compromisso de correr todos os dias. Não é uma meta. Porque quando eu comecei, se a meta fosse correr em 15 e eu fizesse a primeira vez em 22, aquilo ia drenar toda a energia. Porque eu tirei 7 minutos em 3 km. Pra vocês terem uma ideia, 7 minutos, 5 minutos e meio, dá para correr mais 1 km. Se eu fizer 3 em 15, eu faço 4 em 20. Então daqui a pouco eu vou correr 4 km mais rápido que correr 3. Por quê? Porque eu criei o hábito. Isso depende de mim. Troca perder 10 quilos por ir na academia todos os dias. Porque só depende de você. Troca meta por compromissos que só dependem de você. Eu duvido. Se você tiver um compromisso de ir na academia todos os dias e se alimentar bem, como é que o peso não vai embora? Como? Não tem jeito. Então, o que a gente deve focar? Bons hábitos, que assim fica mais fácil ter foco. Você precisa organizar as principais áreas da sua vida. Sua casa, sua agenda, sua mente, seu corpo. Organiza a sua casa com esse exercíciozinho de 15 minutos. Começa meditando só 5. E faz o seu sono uma prioridade. Ele vai ajudar no seu autocontrole. Tem hábito que vai demorar 20 dias, turma. Tem hábito que vai demorar 60. Tem hábito que pode demorar mais de 100 para se firmar na sua cabeça. Tá tudo certo. Sem drama. Terceiro capítulo. Gerenciando o tempo. Hábito. A gente constrói dia após dia. Decisão após decisão. Não dá para esperar as coisas acontecerem repentinamente. Aprenda a construir hábitos de maneira sólida. O mundo, pessoal, o autor traz nesse capítulo, o mundo ficou mais complexo. Olha que interessante que o Elton falou. Exatamente. Se concentre em micro resultados. Exato. Degrau por degrau. Quando você pega um objetivo enorme e transforma ele em pequenos objetivos, você evolui mais rápido.
E eu diria mais, concentre em micro resultados e comemora os micro resultados. Porque isso vai te encher de energia para ir mais longe. A Célia está dizendo, a respiração quadrada é muito bom, eu faço muito. Olha que legal. Então, turma, o mundo está mais complexo. A gente está no meio da era digital. Não sei se vocês percebem, mas a gente trabalha o tempo todo. A gente trabalha 18 horas por dia, mesmo fora da empresa. Por quê? Porque tem WhatsApp, porque tem rede social. Então a gente não se desliga. A gente vive numa selva de informações. Vamos olhar aqui, ó, segundo o autor nesse capítulo, quais são os principais ladrões de tempo. Os ladrões de tempo que nos fazem procrastinar e nos tiram foco. Quais são eles? Não ter rotina de sono. É inevitável, eu sei que tem gente que não concorda. As pessoas mais produtivas acordam cedo. É assim que funciona. Agora, eu vou te dizer mais. As pessoas produtivas, elas dormem cedo para acordar cedo. Porque o problema não é acordar cedo, é dormir cedo. Quem trabalha noturno sofre demais. Existe até uma questão aí de insalubridade, né? Que a ciência já descreveu isso. O trabalhador noturno sofre muito, os organismos sofrem. Esse hábito da adolescência, de achar legal ficar acordado a noite inteira, precisa ser eliminado. No best-seller O Milagre da Manhã diz, é dormir cedo para acordar cedo. As pessoas que acordam cedo tendem a ser mais produtivas. Olha que coisa interessante. Eu sei que todo mundo aqui luta para não comer porcaria. Eu tenho essa luta constantemente para me alimentar melhor. Mas os dias de maior sofrimento com relação à alimentação é os dias que eu durmo mal. Se eu dormir mal, não sei se isso acontece com vocês, parem para olhar para isso, mas dormir mal dá vontade de comer porcaria. Dá vontade de se encher de açúcar. Principalmente bebida cheia de açúcar. Tipo um suco daqueles 50% açúcar. Então, não ter rotina de sono rouba o seu foco. Rouba a sua produtividade. Solidão e ansiedade são grandes ladrões de tempo. As pessoas estão se acostumando a consumir dopamina barata. Vídeo curto é dopamina barata. Só que os engenheiros de inteligência artificial já sabem disso. Eles te dão uma enxurrada de dopamina barata. Vídeo curto é isso. Os vícios são dopamina barata, na sua maioria. Açúcar, dopamina barata. Vídeo curto, dopamina barata. Ficar rodando a porra do seu celular o dia todo assim, ó, é dopamina barata. Se você se viciar em dopamina barata, você tá ferrado. Todo mundo tem vício, pessoal. Mas tem que construir vício bom. Tem que construir vício que vai te levar para frente. Viciar-se em açúcar demora alguns segundos. Viciar-se em corrida, por exemplo, vai levar mais de 100 dias. Então foque em vícios que vão gerar dopamina cara, dopamina de longo prazo. Atividade física vai te gerar dopamina, só que no longo prazo. No começo, a atividade física só vai te trazer dor. Outro item que rouba seu foco, não ter um orçamento de tempo. A maioria das pessoas, pessoal, não sabe quanto ganha nem quanto gasta. Imagina o que elas fazem com o tempo delas. Você precisa planejar 70% do seu tempo. Deixa 30% para os imprevistos. Que o autor diz, eu acredito. Olha para o seu dia a dia. Todo dia tem imprevisto. Então já se planeja pensando nisso. Outra coisa que rouba seu foco. Gerenciamento de energia. No começo do dia, sua energia é maior. Se você tem o hábito de procrastinar, fica mais difícil. A primeira atividade da manhã é o que o autor chamou de o sapo. É o mais difícil. Tem que fazer. Os meninos, as crianças fazem o que querem. Os homens e mulheres de verdade, eles fazem o que precisa ser feito. No seu plano de tempo, de gerenciamento de tempo, tenha pausas programadas. Precisa ter. Não é para ficar 12 horas sem essa loucura. Trabalha 1 hora e meia, para 15 minutos. Trabalha mais 1 hora e meia, mais 1 hora,
para 15 minutos, de forma planejada. Agora, eu vejo as pessoas trabalhando 1 hora e ficando 2 no telefone. Trabalha 1 hora e fica 2 na rede social. Não vai dar certo. Muito cuidado com as redes sociais. Esse livro tem um grande apelo, pessoal, para que a gente olhe com cuidado as redes sociais. Se você não está produzindo nada, pior ainda. Olha o que eu estou fazendo aqui agora. No sábado de manhã, produzindo conteúdo, junto com vocês, para cumprir o meu propósito. Mas quantas horas você está ficando no celular? Eu vi um amigo recentemente, nas últimas 2 semanas, resolveu não usar mais rede social. Não consumir, pelo menos. Só produzir. Faz uns 10 dias. Eu me assustei com o resultado dele. Ele leu 3 livros em 10 dias. Só usando o tempo que ele gastava na rede social. Cuidado com as redes sociais. Veja quanto tempo você está usando. E mais, produza conteúdo. Não seja o produto. Porque rede social não é de graça. Rede social é caro. Rouba seu tempo e sua atenção. E te vende coisas 100% do tempo. Como uma pessoa que está dentro desse mundo, eu não deveria contar isso para vocês. Mas eu estou aqui por um propósito muito maior do que vender qualquer tipo de coisa. É olhar para a educação de vocês, é olhar para a cultura de vocês. Se no futuro isso vai dar dinheiro, ok. Porque o meu coração está cheio. Então, muito cuidado com as redes sociais. Outro ladrão de foco, e-mail. Tem gente que fica abrindo a caixa de e-mail minuto por minuto. A cada 20 minutos, não precisa. O WhatsApp trouxe essa impressão. Um dia, pessoal, eu com um grupo de engenheiros, eu cheguei a ter uns 15 trabalhando comigo ao mesmo tempo, e eu fiz uma reflexão com eles. Eu comecei a fazer obra no período do Nextel, não sei se vocês lembram, que você ficava falando com as pessoas, era um rádio. O WhatsApp veio para dar uma agilidade absurda na questão de comunicação. Só que naquela época eu fazia uma obra em 18 meses. Hoje, continuo fazendo uma obra em 18 meses. Cuidado com esse mito. O WhatsApp é uma ferramenta incrível, eu não estou demonizando. O e-mail é uma ferramenta legal, toma cuidado. Muitas vezes está te roubando a produtividade em vez de te deixar mais produtivo. Então tem um horário para ler os seus e-mails. Uma vez ao dia, 1 hora por dia, lê, responde e fecha a conta. Outro ponto que rouba o seu foco. Você não sabe falar não. Você se sente obrigado a falar sim para tudo. Bonzinho só se ferra. Anota aí. Espero que você esteja com um caderninho aí, anotando. Bonzinho só se ferra. Se você for um cara bonzinho, você vai se ferrar também. Aprenda a dizer não. Isso vai te ajudar a manter o foco. Então o que a gente deve focar, pessoal, falando desse capítulo? Para o mundo complexo, que exige tantas decisões, é importante colocar o máximo dessas decisões na rotina. Eu não penso se eu vou correr hoje ou não. Eu vou correr, acabou. Está no meu plano. Eu não penso se segunda-feira eu vou estar na academia fazendo musculação, já está no meu plano. Eu não preciso pensar mais se eu vou ler ou não 15 minutos por dia. Eu vou. Está no meu plano. Rotina não é ruim, turma. Ela permite que você seja criativo, ela te dá liberdade. Durma. Descansa. Isso é muito importante para produzir. Faz um esforço para dormir cedo. Busca autoconhecimento sobre as causas da sua ansiedade. Gerencia sua energia ao longo do dia. Faça um orçamento de tempo, um plano de tempo. E diga mais não do que sim. Porque assim você vai dispersar esse tanto de ladrão de foco que não te deixa focar. Capítulo número 4. Estabelecendo prioridades e metas para se tornar mais produtivo. Para de querer agradar todo mundo. Isso vai fazer você perder muito tempo na sua jornada. Eu vou repetir isso aqui algumas vezes para libertar vocês. Quem está fazendo mais que você não te critica. As críticas vão vir, e às vezes vão vir de pessoas próximas. De pessoas que fazem muito menos que você. Se liberta disso. Porque a partir do seu propósito, você começa a planejar seus objetivos. Faça uma avaliação.
Todos nós somos filho, somos profissionais, somos estudantes, somos cônjuge, atleta, nós temos nossa alma. Todos nós. A gente tem que se avaliar enquanto ser humano. Tem gente que vive uma vida só profissional. Ou vive uma vida só de estudante. Não. Você está presente em todas essas vidas. Esse conjunto mostra você. E faça uma reflexão. Você, aos 90 anos, dando uma entrevista. Esse é um ponto fantástico que o livro traz. O que você falaria sobre o seu legado? O que você nunca imaginou que faria e fez? Pelo que você está sendo lembrado lá aos 90 anos? Quais são e quais foram as pessoas mais importantes da sua vida? Do que você sente orgulho? Você está no meio de uma entrevista, você tem 90 anos. Que história você vai contar? Que passava 4 horas no celular? Que passava 5 horas ao dia? Quais foram os momentos que formaram quem você é agora? Aos 90 anos, você vai ser lembrado pelo quê? Olha que coisa forte. Você vai ser lembrado por ser um procrastinador? Qual vai ter sido o seu propósito? Quantas pessoas você vai ter ajudado? Quantas pessoas você vai ter mudado a vida? Para mim isso fez muito sentido. Pense em como você gostaria de ser lembrado. Isso pode te ajudar a entender o que significa uma vida boa. Em que tipo de casa você morou? Que tipo de amores você viveu? Você teve uma família tradicional? Como é que você treinou seus filhos? Que profissão você teve? Teve sucesso? O que você, de novo, o que você ensinou para as outras pessoas? Começa fazendo uma listinha então. Coloca o título, Meu Eu de 90 anos. Escreva todas as áreas da sua vida. Depois dessa lista, turma, do Meu Eu de 90 anos, deixa eu abrir meu livro aqui, que isso eu não coloquei no resumo. Mas formulem um plano de vida. O autor trouxe algo muito legal aqui, que não é só para você pensar, é para você formalizar um plano de vida, verbalizar, escrever esse plano de vida. Comecem a planejar a vida de vocês e escreverem esse plano de vida. Comecem pelo plano de vida onde meu propósito de vida. Aqui você vai falar começar a fazer um plano para os próximos 20 anos. Qual que é seu propósito de vida? Escolha uma área. É profissional, é pessoal, é de família. O que você vai fazer com esse propósito? No amor, eu vou construir uma família, ter filhos, ter relacionamentos duráveis. Na parte intelectual, você vai fazer o quê? Nos próximos 20 anos. Lembra que você vai começar escrevendo um plano de vida para os próximos 20 anos. Na saúde, o que você vai fazer? Eu vou me alimentar melhor. Eu vou ter compromisso com o meu sono. Eu vou ter compromisso comigo mesmo. Na minha vida financeira, o que eu estou pensando para os próximos 20 anos? Qual vai ser meu patrimônio? Eu penso muito nisso. Quanto eu vou receber de renda passiva? Que não depende só da minha força. No meu trabalho, na minha carreira, onde é que eu vou estar? Depois de escrever, turma, para um pouquinho. Fecha os olhos. Você já pensou, você já verbalizou, você já escreveu. Agora fecha os olhos. Mentaliza você daqui a 20 anos, tendo conquistado tudo isso que você escreveu aqui. Depois de fazer um plano para 20 anos, o autor diz, faça um plano para 5, que ele chama aí de médio prazo. Do mesmo jeito. Depois faz um plano anual. Depois um plano mensal. Até chegar num checklist diário. Hoje você acorda sem saber para onde está indo. Sem saber o que vai fazer. Hoje você levanta da cama perdido. É isso que você faz. Então ter um plano vai te ajudar. Até chegar num plano diário. Daqui a pouco a gente vai falar de estabelecer prioridades. Que é mega importante. Mas comece a se planejar. Ah, mas meu plano não ficou legal. Não interessa, o primeiro não fica mesmo. Porque você tem que planejar e não tenha medo de revisar. Planejar e replanejar. Planejar e replanejar. Planejar e replanejar. É assim que funciona. É assim que a gente evolui. A gente precisa partir de tarefas simples.
para chegar em resultado extraordinário. Não ter coisas que são mais importantes para você matam seu foco. No mês que você estiver colocando sua vida financeira em ordem, não adianta esbanjar com lazer. Na hora de começar a dieta, não adianta encher a geladeira de doce. Veja, isso faz parte do seu plano. O fluxo do foco é assim: propósito, objetivo e ação. Planejamento não é perda de tempo, não. É otimização. Larguem esse mito do multitarefa. Nenhum ser humano é multitarefa, nem as mulheres. Estudos científicos mostraram que 2,5% dos seres humanos são multitarefas. E já vamos assumir de cara, turma. Nós não somos esses 2,5%. Pequenas atividades até dá para ser multitarefa. Eu vejo gente lavando a louça e escutando um audiolivro. Só que eu duvido. Pergunta para essa pessoa sobre o livro. No final do livro não lembra mais nada. Algumas coisas até dão certo porque estão no automático. Mas não é regra. O que a gente deve focar? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Medite sobre a sua vida ideal. Tenha um plano de longo prazo, de médio prazo e um plano anual. E revise o seu plano todos os meses. Faz uma revisão semanal do seu plano do mês e transforma esse momento numa hora prazerosa, com um bom café. Não caia na armadilha do multitarefa. Você não é, eu não sou e as mulheres também não são. Elas fazem por obrigação. Mas tem um monte de meme aí, né? Tem muita mulher empurrando o carrinho, chacoalhando o carrinho com o filho no colo. E isso vem dessa geração doente que acha que pode ser multitarefa. Em vez de fazer várias tarefas, faz uma de cada vez e faz bem feito. Capítulo 5. A coragem de ir atrás do seu único propósito. Lidando com os medos de fracassar. O medo te paralisa. O medo te congela. Mas a gente tem que ir com medo. Dá para ir com medo mesmo. É possível, mesmo com medo, se movimentar. O livro traz um negócio fantástico. Somente se reconhece um guerreiro que participou de muitas batalhas pela cicatriz que ele carrega no corpo. Para de querer carregar troféu, colecionar troféu. Vá em busca de novas cicatrizes. Só que aprenda com elas. A hora do pesadelo. Todo ser humano sente medo. Tem medo que são comuns. Medo de altura, medo de barata, medo de boleto. O medo tira o foco. O medo faz procrastinar. A gente está sempre fugindo das tarefas complicadas. O nosso cérebro nos engana. Porque na maioria das vezes, a realidade é bem mais leve do que a gente criou na nossa cabeça. O medo distorce a realidade. O medo te paralisa, o medo te congela. E o medo de fracassar, pessoal, une as pessoas. O medo paralisa a nossa imaginação. A gente gasta muito tempo pensando em tudo que pode dar errado. E o que acontece com quem fracassa? Duas coisas. Ou a pessoa não se levanta, ou ela usa o fracasso de aprendizado. Acabei de passar um negócio para vocês que alterou minha maneira de pensar a vida. Eu sempre pensei a vida ou erro ou acerto. Não. Ou eu acerto ou eu aprendo. Se eu pego um fracasso e evoluo com ele, um conjunto de fracassos vai me levar ao sucesso. O que acontece com quem fracassa? Olha o exemplo, Geraldo Rufino. O livro traz isso. Eu também o conheço. Se vocês não conhecem, vale a pena dar uma olhada. Geraldo Rufino quebrou 6 vezes. Hoje é um dos empresários de maior sucesso do nosso país. Grandes sucessos passam por fracassar. Tem gente que tem fobia de fracasso. Sucesso sem fracasso só se for por herança. E ficou comprovado. 60%, 70% dos herdeiros perdem a fortuna na segunda geração. Fracasso faz parte do MBA do sucesso. Grave na cabeça de vocês, acertar ou aprender. É essa a mentalidade. Se você acerta ou aprende, você não erra nunca. Isso não é egoísmo da minha parte. Não me chamem de egocêntrico por isso. Não misturem as coisas. Só que coloquem na mentalidade de vocês, acertar ou aprender. O fracasso apara as arestas do sucesso. Você vai fracassar. Pode abraçar essa realidade. Aqui, ó. Não tenho de boleto. Tenho pavor.
É uma questão mental. E eu descobri uma coisa, eu estou evoluindo tanto nesse último ano, dificilmente a gente vai prosperar sem alguns boletos grandes. Dificilmente a gente vai alcançar a prosperidade se a gente não aprender a dormir devendo. Sabe por quê? Eu sou contra a dívida também, principalmente aquelas que vão te machucar. Tem que modificar esse pensamento. Eu vou te dizer como é que eu fiz isso. Eu também já tive esse pavor. Eu comecei a usar a dívida para alavancar meus negócios. Então não tem jeito. Nesse momento eu tenho uma empresa de consultoria de engenharia, eu tenho um produto de educação financeira, eu tenho um propósito no meu coração de ajudar as construtoras e de mudar a vida das pessoas através de conhecimento sobre educação financeira. Eu estou construindo para vender. Eu estou estudando leilão de carro e moto e leilão imobiliário para começar a colocar algum dinheiro nisso. Eu sou investidor no mercado financeiro. Então não tem como, eu estou alavancado. Então eu ressignifiquei esse pavor usando dívida e boleto para fazer minha empresa ir para frente, para investir na minha empresa. Então não tenho mais pavor, também já tive. Daquele que o boleto chega, falta 20 dias para vencer, eu saio correndo para pagar. Era o que eu fazia. Mas duas coisas, dinheiro tem valor no tempo. E dívida pode ser um negócio muito bom para alavancar os seus negócios. Muito cuidado, turma, com o perfeccionismo. Ele também paralisa as pessoas. Tem gente que diz, eu só vou fazer quando estiver pronto. E você vai estar pronto quando na sua lápide tiver o ano que você nasceu e o ano que você morreu. Nessa hora você está pronto. Nós vivemos em constante evolução. E o perfeccionismo é uma doença. Eu comecei a empreender sem ter nada. Comecei minha empresa de consultoria de engenharia sem ter cliente nenhum. Nem o computador eu tinha, porque o computador que eu usava era da empresa da qual eu era sócio de engenharia. Eu comecei um produto com o propósito de educar as pessoas financeiramente sem ter nenhuma aula pronta. Depois eu desenvolvi 30 horas de aula. 1000 slides. Cuidado com o perfeccionismo. Ele é uma doença. Você nunca estará 100% pronto. Porque senão o jogo acabou. Você parou de evoluir. Tenha coragem de assumir seus objetivos. O que os outros vão achar de mim? E se eu não for tão inteligente assim? Foda-se. Ninguém que está fazendo mais que você vai te criticar. As críticas vêm sempre de quem está fazendo menos que você. Todos que desenvolveram grandes habilidades passaram por períodos em que não eram bons. Imagina um médico fazendo uma grande cirurgia na cabeça de alguém. Como é que no primeiro cadáver que ele foi abrir, ele era excepcional? Não existe isso. Cuidado com a autossabotagem. Sua cabeça é seu maior inimigo, é hoje, é amanhã, vai ser sempre. Quando eu olho muita gente com essa questão de religiosidade, eles dizem, o problema é o diabo, nem sempre. Na maioria das vezes o problema está na sua cabeça. Tem muita gente que tem muito medo de fracassar, mas tem muita gente, o livro trouxe isso com muita sabedoria, tem muito medo de conseguir. Aí ela vai se auto-sabotando. Você precisa decidir se expor. Medo é o principal motivo que não te deixa agir. O medo te paralisa. Eu estou esperando o momento certo, como se existisse um momento à prova de fracasso. Esse momento não existe. Vai com medo. Você nunca vai controlar todas as variáveis. E o principal motivo é que às vezes você acha que você não é suficiente. Esquecendo a religião, falando de Bíblia, falando de Deus, que eu acredito muito, e creio em Jesus Cristo como o único Senhor e único Salvador da minha vida. Ele disse que você seria próspero em todas as áreas. Como é que você não é suficiente? O livro propõe, faça um exercício na frente do espelho, todos os dias, dizendo, eu sou suficiente. Eu posso melhorar, sim, mas eu sou suficiente, eu vou conseguir. Grandes resultados nunca terão benefícios imediatos. Cuidado com as recompensas de curto prazo. Nós já falamos sobre isso. Você começar uma dieta agora. Você acabou de deixar aquele bolo que você ama. Você não está comendo mais. E você começou a correr. Só que no segundo dia, faz 2 dias que você não come a porra do bolo e o seu fôlego não melhorou nada. As dores continuam enormes. Mas a dor prova que você está evoluindo. A dor é uma grande prova de que você está mudando de nível. Cuidado com a dopamina barata. Prefira sempre a dopamina cara. Assume o seu propósito.
e tenha a coragem de passar pelo processo. O que a gente deve focar? Se você já se pegou procrastinando, uma coisa importante do dia, como é que você se sente? Resolva as coisas mais importantes no começo do dia. O medo de fracassar é comum, todo mundo tem. A gente sempre vai ter medo do desconhecido. Todo resultado vem depois de alguns fracassos. Isso é um processo. E repita para você mesmo, todos os dias: eu sou suficiente. Eu mereço. Simplesmente pelo fato de que Deus e de que Jesus Cristo disse isso, já é suficiente. Capítulo 6. Colocando em prática o seu único propósito. Sabe, turma, de nada adianta toda a teoria do mundo se essa ficar só no mundo das ideias. Faça uma listinha semanal na sexta-feira, quando você estiver relaxado, da sua próxima semana. Usa o princípio de Pareto, famoso 80-20. Eu achei fantástico como o Vinícius Almeida, aqui no livro Foco, O Poder da Única Coisa, como o Vinícius linkou essa questão de foco, propósito com Pareto. É uma ferramenta fantástica. O famoso 80-20, para quem não conhece, Vilfredo Pareto observou que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Depois disso, vários outros pesquisadores começaram a encontrar essa mesma proporção, do chamado 80-20. Olha que legal. 20% dos produtos de uma loja corresponde a 80% do faturamento. 20% dos seus clientes geram 80% da sua renda. 20% do seu trabalho consome 80% do seu tempo. De acordo com os planos que você desenvolveu, baseado nos capítulos anteriores que a gente viu até aqui, longo, médio prazo e diário, nós devemos priorizar 20% das atividades. Por quê? Porque 20% das suas atividades vão corresponder a 80% dos seus resultados. E pasmem, 80% das suas atividades geram só 20% dos seus resultados. Por isso que a maioria das pessoas é improdutivo. Revisa o seu plano. Foca nos 20% e aplica Pareto no seu dia a dia, no seu checklist diário, todos os dias. Foca nos 20%. Dá para aplicar Pareto em quase tudo. Lista de supermercado, mala de viagem, relacionamento. Estabeleça pequenas metas. Quebra os grandes objetivos em pequenas partes. Pensa numa coisa de cada vez. Não se preocupa com aquilo que você não controla. Monitora e registra. Sinta-se estimulado com pequenas vitórias. Isso vai ajudar você a manter seu foco. Registre o tempo que você leva em cada tarefa. Hoje em dia tem um monte de aplicativo de produtividade. Se você aplicar no seu dia a dia Pareto, essa regra de 80-20, a sua vida muda. Eu vejo as pessoas com listas imensas de tarefa para o dia, chega no final do dia e não cumpriu nada. Você tem que focar no que importa, na única coisa daquele dia. Todo dia tem uma tarefa essencial, tem a que é número 1. A gente fica perdido no meio de 1000 tarefas. Por quê? Porque atualmente a gente tem um excesso de informação que não mudam sua vida. 80%, 90% do que você consome de informação não muda a sua vida. A gente não usa. Quando você identificar os 20% mais importantes da sua lista, encontra a atividade principal e exercita sempre o poder do não. Isso vai te trazer liberdade. Aprende a desapegar daquilo que não rende. Toma uma ação em relação aos 80% que não gera retorno. Foca no que realmente importa. É fantástico. Se você olhar para o seu dia hoje, talvez 50% do seu dia seja em rede social. 80% das suas tarefas não geram resultados. Agora imagina você focado nos 20% que importam. Imagina o quanto produtivo você pode ser. Olha que coisa fantástica. Encontra os 20%, foca nos 20% e foca na atividade mais importante do dia. Provavelmente ela vai ser responsável. No dia, 1 ou 2 atividades são responsáveis pelo seu resultado do dia. Capítulo 7. Aprendendo a acelerar o crescimento, suas novas habilidades. A vida, turma, não se baseia somente em grandes realizações. Na verdade, elas são minoria. As pequenas ações ao longo do tempo são o que constrói sua trajetória. Aprenda a celebrar pequenas conquistas.
E esse capítulo vai nos ajudar a rastrear o que você perdeu o foco. A sociedade como um todo, ela perdeu o controle dos pensamentos. Nós estamos viciados em fazer sem pensar. A gente está vivendo no automático. Nossa atenção está sempre em outro lugar. A gente não sabe o que come, a gente não sabe o que compra. Tem gente que compra e não sabe por quê. Tem gente que come e para pensar e diz: por que será que eu comi isso? Para quem não assistiu, assista um documentário, O Dilema das Redes, que fala, tem um monte de engenheiros das redes sociais que passaram por lá e eles mostram, tem muita gente lá trabalhando em ferramentas de sequestro de foco. Já falei e vou repetir, nada é de graça, você é o produto. Cuidado com a dopamina barata. E você não pode lutar contra isso. É melhor se afastar. As redes sociais roubam sua atenção, seu foco, roubam até seu gosto pessoal, mudam sua autoimagem. Usem a internet para produção, para de ser o produto. E mais, eles fazem tudo isso e não tem onde nem denunciar. Você é o próprio produto. O livro traz algumas ações para que a gente seja mais focado. Comece comprando um despertador barato. Para de levar seu celular para o quarto. Tem uma série de estudos que mostram que esse campo de energia formado pelo telefone atrapalha o seu sono. Tem gente que dorme com o celular do lado da cabeça. Desliga as notificações do celular. Isso serve para mim também, turma. Me fez refletir muito. Fala mais ao telefone. Você está fazendo uma coisa, vê uma notificação, você para. Você está fazendo outra coisa, vê outra notificação, você para. É verdade ou é mentira? Passa períodos offline de 1 hora. Começa. Você vai descobrir o quão viciado você é. E sua produtividade vai aumentar de maneira absurda. Tenta manter um vício, o autor traz, em um único aplicativo. As pessoas têm TikTok, Kawaii, WhatsApp, Instagram, Twitter. E elas estão viciadas em todos. Vou deixar um desafio para você. Quantas horas você passa improdutivo na rede social por dia? Em quanto número de horas? Depois multiplica por 30 para achar no mês. Depois multiplica por 365. Ou multiplica por 12 meses. O que daria para você fazer? Saia do loop. Tô no YouTube. Não aceita sugestão automática. Você assiste o que você quer, não o que o YouTube quer. A inteligência artificial está pronta para te colocar dentro de um loop. Saia disso. Organiza seu espaço de trabalho. Sua mãe estava certa. Mantenha suas coisas mais organizadas. Descubra o que agrada seus ouvidos, que te ajuda a aumentar o foco. Usa a rede social, use do aplicativo a seu favor. Mas nem todo mundo é igual. Que tipo de música te deixa concentrado, focado? É você que vai descobrir. Cuida dos seus olhos. A gente perde muita energia com letrinha pequena, com excesso de luz azul. Cuida dos seus olhos. Coma mais vezes ao dia e evite os ultraprocessados. A gente tem que focar nisso. Seja mais consciente com as redes sociais. Passe o menor tempo possível nas redes sociais. Você é o produto. Passe a ser o produtor. Não leva seu telefone para o quarto. Tenha períodos offline. Tenha seu espaço de trabalho limpo e organizado. Encontre os ruídos e o som que vão te ajudar a se concentrar. Cuida da sua visão. Escolha as comidas in natura. Em vez de abrir pacote, descasque mais. Capítulo número 8. Compartilhando o seu objetivo. Cercando-se de pessoas que te ajudam na jornada. A gente tem que partir, pessoal, da complexidade para a simplicidade. Com menos peso nas costas, é muito possível que você vá mais longe. Você vai mais leve. Seres humanos não sonham sozinhos. Grandes coisas não são feitas sozinhos. Óbvio, a gente precisa de momentos só. Eu uso como exemplo aqui Jesus. Tudo que Jesus fez, todos os milagres, ele estava acompanhado. O que me mostra que nada grande vai ser feito sozinho. Agora, quando Jesus ia orar ao Pai, ele subia ao monte e ia sozinho. É um momento de intimidade.
Mas todos os milagres apresentados na Bíblia não foram feitos sozinhos. Tinha sempre uma ou duas pessoas ao seu lado. Solitude é diferente de solidão. Solitude é aquele momento que a gente precisa ficar sozinho, refletir. Agora, solidão é quando a gente começa a fazer disso um hábito e tá toda hora sozinho. Networking, pessoal, que está muito famoso, tem um capítulo dedicado a isso. Mas networking, se bem feito, muda a sua vida. Porque você não vai fazer nada grande sozinho. Quem está ao seu lado na guerra é mais importante do que a própria guerra. No livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, eu aprendi isso. Mais importante que para onde o barco está indo é quais as pessoas que estão dentro do barco com você. Esse livro é fantástico. Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. O barco pode mudar de direção, não tem problema. Contanto que as pessoas que estão dentro do barco, o coração esteja batendo na mesma direção. Não estou dizendo que as pessoas são iguais. Ser empático, pessoal, o poder da empatia, não é sentir o que o outro sente, é sentir junto com o outro. É permitir criar relacionamentos na base da confiança. O autor fala de 3 tipos de empatia. Empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender a perspectiva de outra pessoa. Empatia emocional, que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. E preocupação empática, que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa precisa de você. Precisamos aprender, turma, a ouvir opiniões contrárias à nossa. Tem um termo chamado WYSIWYG, do Daniel Kahneman, que inclusive faleceu recentemente, que significa que é necessário estimular nossa habilidade de enxergar além. Porque a gente enxerga um palmo na frente da testa e acha que isso é o mundo todo. Esse conceito de WYSIWYG, Daniel Kahneman trouxe no livro Rápido e Devagar, dizendo que a gente tem que escutar opiniões contrárias à nossa. Óbvio que nem tudo que eu escuto eu aproveito, mas tem muita coisa que eu escuto de pessoas com opiniões contrárias à minha que me fazem ampliar o campo de visão. Então, fale com pessoas novas, vista a vida de alguém, encontre comunidades que pensem diferente de vocês. A gente precisa focar nisso. Não importa o quanto você é competente, você depende de outras pessoas. Tenha bons relacionamentos. Cultive a empatia. Empatia é sentir junto com o outro, não pelo outro. Presta atenção nas pessoas. Inicia conversas com pessoas diferentes de você. Escute opiniões diferentes. Procure comunidades para que você seja afrontado, no bom sentido. Capítulo 9. Abraçando as oportunidades para o seu único propósito, ponto de virada. Quando estamos realmente preparados, a oportunidade aparece. Não a desperdice. Network tem uma função suprema no nosso ponto de virada. Networking, por definição, é a prática de ampliar sua rede. Mas vou te falar um negócio muito legal sobre networking. Seja uma pessoa interessante, não uma pessoa interessada. As pessoas destruíram o conceito de networking. O que elas querem fazer na marra. Tem 2 tipos de networking, ativo e passivo. O passivo é aquele que você faz com seus amigos, num círculo mais próximo. O ativo é aquele onde você se esforça para ampliar sua rede de contato. Cultive boas relações, principalmente nos seus bons momentos profissionais. Todo mundo quer fazer networking, né, Gabriel? Tem um camarada famoso aí que fala networking. Todo mundo quer fazer network quando tá na merda. Já repararam isso? Faça network no auge. Porque você vai poder servir. Network tem a ver com servir as pessoas. Para depois ser servido. Todo mundo quer se servir primeiro. Todo mundo é importante, turma. Não desprezem as pessoas. A gente aprende até com os idiotas. Mas nem todo evento é tão importante assim. Porque senão o cara passa 24 horas por dia fazendo network. 24 horas por dia em eventos. Para de fazer varredura. Não pense em network como tarefa. Sirva ao invés de ser servido. Sirva várias vezes antes de ser servido. Não tem como dar errado. Follow-up é chato, mas é necessário. Às vezes fez uma puta conexão com alguém. Liga. Marca um almoço. Marca um café. Pergunta como é que você pode ajudar. Quem não serve, não serve, pessoal. Tô acabando de dizer. Foca em servir.
não em ser servido. Você vai ser servido automaticamente. Foca nisso, ó. Network não é mineração de contratos. Começa a fazer network antes de precisar, no auge e não na merda. Trate as pessoas bem, mesmo que elas pareçam idiotas. Elas sempre têm o que agregar. Conheça as pessoas perguntando como é que eu posso te ajudar. E não vá num lugar para extrair coisa das pessoas. Rapidamente as pessoas percebem isso e se afastam de você, porque você vai parecer um completo idiota. Capítulo 10, o último capítulo. A jornada extraordinária rumo à sua única coisa. Um novo modelo de realidade. A vida, turma, só será plena quando você descobrir o que veio fazer nesse planeta. Responda para você mesmo, de forma sincera. O que eu vim fazer nesse mundo? Na jornada desse livro, Foco, o Poder da Única Coisa, a gente já viu autossabotagem, a gente já viu os gatilhos que te fazem perder o foco, a gente já viu o poder da empatia, a gente já viu o poder do networking. Mas você precisa vencer as vozes que estão na sua cabeça. Quando o sol nasce, todo dia as oportunidades se renovam. Cuidado com as famosas crenças limitantes. Tem muita coisa que você acredita que você nem sequer se questiona. Eu falo muito sobre crenças limitantes no treinamento que eu tenho fechado. Quem fez e está aqui sabe. Tem muita gente que acha que o dinheiro é o mal desse mundo. Como é que vai adquirir dinheiro com essa crença? O dinheiro tende a se afastar de você. O amor ao dinheiro é o mal desse mundo. O dinheiro é só uma ferramenta. Tony Robbins, que talvez seja o maior treinador de pessoas do mundo, ele define que crença é o sentimento de certeza sobre o que algo significa. Se suas crenças não te ajudam a realizar sonho, se suas crenças não te ajudam a prosperar, mude-as. Como é que eu mudo uma crença? Com uma história nova. Acabei de falar do boleto, eu não tinha me preparado para falar sobre isso. Eu também tinha pavor de boleto. Eu saía correndo para pagá-los. Mas eu ressignifiquei isso. Dívidas servem para alavancar meus negócios. Lógico, com responsabilidade, com conhecimento. Mas hoje em dia, eu gosto desse tipo de dívida. Porque os meus negócios estão indo cada vez mais para frente. E muitas vezes com dinheiro que não é o que eu ganhei. Tudo que eu vou fazer de novo, eu gosto de fazer dinheiro novo. Inclusive, isso até briga com a minha família. As pessoas dizem, você já não ganhou esse dinheiro? Eu digo, esse dinheiro é um soldado que vai trabalhar para mim. Se eu vou fazer uma viagem, eu quero dinheiro novo. Se eu vou abrir uma empresa, eu quero dinheiro novo. Se eu vou construir uma casa, eu quero dinheiro novo. Eu tenho que fazer esse dinheiro novo. Exemplos de crenças que te limitam. Eu não tenho tempo para fazer tal coisa. É mentira, você tem. Em geral, está ligado a qualquer coisa que você queira cuidar da sua saúde, da sua parte intelectual. Eu ouço gente dizendo que não tem tempo para ler um livro. A gente está no segundo livro, com 15 minutos por dia. Quem não tem 15 minutos por dia é um grande mentiroso. Eu não tenho disciplina para fazer tal coisa. Mentira. Tem gente que diz, eu não mereço. Merece. Simplesmente porque Deus disse. Você é filho de Deus assim como eu. Ah, eu não sou religioso. Foda-se, eu também não sou. De religião eu tenho nojo. Tem gente que diz, eu não mereço. Merece. Você merece. Você é suficiente. Tem medo de ser rejeitado. Foda-se o que as pessoas vão dizer. Eu não tenho o que eu preciso para ser bem-sucedido. Ninguém vai estar 100% pronta. Cuidado com a doença do perfeccionismo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Pessoas que enriquecem não são boas pessoas. Mentira. O dinheiro potencializa as pessoas. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu vou ajudar. Então, dinheiro é uma ferramenta na minha vida. Ah, eu não sou bom com dinheiro, as pessoas dizem. Mentira. As pessoas dizem que não confiam em si próprias. Ah, eu não sei lidar com isso. Isso tudo te impede de prosperar. Isso tudo te impede de ter foco. Isso tudo te impede de ter um propósito. Isso tudo te impede de ir atrás do seu propósito. Desapega da aprovação das outras pessoas. Eu preciso curar você aqui hoje disso. Quem te critica está fazendo menos que você. Escreve isso e lê todo dia para você mesmo.
Eu contei os meus sonhos para grandes empresários que tinham passado por essa fase que eu tô. E é mágico. E eu também caí na besteira de contar os meus sonhos para um conjunto de idiotas que não estão fazendo nada. E só ouvi críticas. Não conta seus sonhos para todo mundo. Conta para quem importa. E conta para quem está fazendo mais do que você. Seja dono da sua vida. Escolha desligar o seu celular quando for necessário. Escolhe estudar com antecedência e não no dia da prova. Escolhe comer o que te faz bem. Escolhe dormir cedo. E você não é perfeito. Se errar, levanta a cabeça e não erra na próxima. Estuda em qual momento sua história diverge da realidade. Muda a história quantas vezes for necessário. Adquira novas experiências para mudar a sua vida e mudar a sua história. Foco é um hábito que precisa ser cultivado. Foca nisso aqui, ó. Para de julgar quem você foi e foca em quem você é. Analisa as histórias que você fica contando sobre você todos os dias. Essas histórias não te deixam prosperar. Saiu um vídeo no meu YouTube ontem, exatamente com esse tema. Cuidado com as histórias mentirosas que você conta para você mesmo, que foram inseridas na sua cabeça e que você nunca parou para questionar. Desapega da opinião das outras pessoas. Trabalha pela única coisa que vai fazer sua alegria e sintonia com seu propósito. O resto se administra. Foco é presença. Esteja 100% do tempo cuidando da sua vida. Com isso, turma, nós passamos aqui e encerramos o último capítulo desse livro. E em 1 minuto, se eu puder resumir tudo que a gente viu aqui, descobre o seu propósito. Foca nele. Aprende a dizer não para as coisas. Qual história você vai contar daqui 90 anos? Você vai ficar orgulhoso. Escreva o seu plano de vida. Verbaliza. Visualiza o seu plano de vida. Use Pareto na sua vida. 20% das suas tarefas fazem 80% dos seus principais objetivos. Desapega da opinião alheia. Foda-se. O medo te paralisa. Vai com medo mesmo. Não fica se auto-sabotando. É isso, turma, que eu queria dividir com vocês. Esse é o Clube do Livro, é o livro número 2, Foco, o Poder da Única Coisa, do Vinícius Almeida. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, esse é o momento. Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem comigo até aqui. Eu tô cansado, óbvio. São 2 horas aqui quase falando com vocês e resumindo esse livro de forma muito completa. Mas eu tô cansado, desgastado e feliz. Cansado, desgastado, com a dor nesse braço por conta da tensão, mas o meu coração tá cheio. Isso importa demais para mim. Levar conhecimento para as outras pessoas modificou minha vida, encheu o meu coração, e esse é o meu propósito. Levar conhecimento até as pessoas, educar as pessoas financeiramente, para que elas não vivam essa vida de merda que a maior parte da população vem levando. E que esse livro nos ajude, com essas ferramentas, a melhorar o nosso foco, a treinar o nosso foco, a mudar os nossos hábitos, para que nós sejamos pessoas mais felizes e realizadas. E por fim, aproveitem cada momento, curtam a jornada, comemorem os pequenos feitos. Isso vai transformar completamente a sua vida. Muito obrigado, turma, e até o próximo livro.